Olá, minha gente, muito bom dia. Vamos a um café da manhã com Rosana, um café da manhã com gosto de política, porque não pode ser diferente no país que nós estamos vivendo, com os absurdos que temos visto e com os meandros, né, da política brasileira, da extrema-direita, enfim. Mas assim, eu estava ouvindo o É da Coisa, né, e acho muito louco que ele pensa igual a mim, eu esqueço ele, o tiozão, como eles chamam, né? Porque eu estava fazendo uma análise daquilo que Flávio Bolsonaro disse lá fora sobre as eleições. E, gente, eu gostaria, não vou entrar no mérito da questão, mas eu sou uma professora, sou uma analista do discurso. E para fazer uma análise do discurso bem feita, eu tenho que mergulhar na sintaxe. Eu tenho que mergulhar nas frases adjetivas explicativas, sabe? Eu tenho que mergulhar nas frases adverbiais, nas orações adverbiais, condicionais, aquelas que deixam reticências. E Flávio Bolsonaro é aquela pessoa que não deixa reticências, ele coloca pontos. E ele coloca pontos, gente, em pensamentos absolutamente autoritários. É este o grande problema que nós vamos ter que enfrentar nessas eleições. Nós temos um candidato absolutamente ditador, exatamente como o pai dele, e que quer fazer a mesma coisa que o pai fez. Ele não tem criatividade, ele não tem projeto, ele não tem nada que ele possa chamar de seu. Se você perguntar a Flávio Bolsonaro, desculpa, fiz um pãozinho com nada de proteína, delicioso, mas está muito quente. Que só experimentar se ficou bom e não ficou bom, ficou delicioso. Mas vamos lá. O pãozinho está delicioso, mas a candidatura do Flávio Bolsonaro tem um gosto amargo da ditadura, tem um gosto de podre dos porões da ditadura, tem um gosto da mentira que foi pregada pelo pai dele e é seguida pela extrema-direita brasileira de uma forma descarada. Então, a minha questão é que não se trata de um candidato qualquer. Trata-se de um candidato que, pelo que ele mesmo disse, ou ele ganha ou ele ganha. Ele não deixa margens para possibilidade no caso de não ganhar. Quando o Lula foi entrevistado fora do país agora e perguntaram se o senhor perder, o que será? Lula disse, o Brasil continuará existindo. O que o Brasil não pode deixar de ser é um país democrático. Venha quem for, a gente tem que torcer e pedir a Deus, né, estar atento para ver o que a pessoa está fazendo, para que nós tenhamos uma tranquilidade de sabermos que temos um país bacana. Mas, gente, a questão é que a gente sabe, e o próprio eleitor do Bolsonaro sabe. Por isso que esse é o pior que tem. Porque ele sabe. E ele não quer votar em Bolsonaro porque goste do Bolsonaro. Ele quer votar em Flávio Bolsonaro porque ele quer a volta da ditadura militar. E a maioria deles não viveu realmente a ditadura militar. Não adianta assistir filme. Não, eu costumo dizer que uma pessoa que não lê, uma pessoa ignorante, quando ela entra numa casa e vê um tapete verde, ela quer logo comer, sabe? Porque é burra, porque é tapada, porque não entende que quando a gente elege um presidente, a gente tem que eleger alguém que cuide do povo como um todo. Não adianta você ser milionário, não adianta você ter um emprego bacana, não adianta você ter seu carro bacana, se você não mora num país onde não há segurança. Se você vive num país onde as pessoas passam necessidade. Se você vive num país que está caminhando devagarinho para equilibrar sua economia. Você veja o que aconteceu com o Brasil desde o final do governo Dilma. Dilma foi para mim a grande candidata? Não, eu nem gostava muito dela, achava que ela era uma grande economista e não seria uma boa presidenta. Presidenta! Não veio para cá me corrigir não, tá bom? Então, assim,
Ela não foi uma boa presidenta, sabe por quê? Porque ela teve que lidar com pessoas absolutamente maus caráteres. Ela teve que lidar com pessoas mentirosas, falsas. E ela pegou quem? O vice-presidente, que quando ela quando ela o escolheu como vice-presidente, eu disse, Temer? Eu acho que Dilma começou errado. E não deu outra. Ele aplicou um golpe descarado. Porque não existe na história do governo de Dilma nada que não seja o imperialismo dela no sentido de manter a lei, no sentido de respeitar as regras, as instituições e o próprio povo brasileiro. Mas, infelizmente, gente, nós temos brasileiros que são negros e votam em Bolsonaro, em Flávio. Temos gays, são poucos, pelo menos na pesquisa que eu li, mas que votam em Bolsonaro. Temos jovens que votam em Bolsonaro. A gente tem que entender que o jovem hoje, me desculpem, jovens, mas o que os jovens de hoje têm demonstrado não tem condição de você confiar no voto dele. Um cara que é estudante de direito com 21 anos, que pega aquele negócio elétrico, aquela coisa para bandido, encontra um saciseiro andando pela rua mal vestido, miserável, e ele começa a dar choque elétrico no cara. Um jovem que faz direito, um frio desgramado em São Paulo, o cara tá com papelão se cobrindo, ele vai e faz, eu quero esse cobertor e tira do cara. Como é que você vai confiar no voto desses jovens? Tem muito jovem consciente, tem muito jovem que lê, tem muito jovem que sabe do que fala. Isso é um fato, tem. Só que tem muitos jovens que estão matando cachorro a pauladas, que estão estuprando meninas e achando que não se deva arrepender depois que fazem parte de um grupo chamado PIT não sei o quê, que tem emblematicamente na sua camisa escrita, não se arrependa do que você fez. O que eles fazem é horroroso. É esse povo, gente. Não pense que eu estou dramatizando, não. Eu sou apenas uma mulher que conhece os meandros da política, porque sempre li, gostei muito. Eu sempre fui uma jovem, uma mulher que sempre leu sobre a história do Brasil, procurando no fundo das coisas. Então, o que é que eu posso fazer para ajudar? Tem gente que diz, ai meu Deus, eu não fico com ai meu Deus. Eu venho aqui na hora do meu café da manhã, com minha cara ainda inchada, tomando meu cafezinho, agradecendo a Deus, ter minha casa, ter minha cama, ter minha comida em cima da mesa, ter meu neto, minhas filhas lindas, meus amigos maravilhosos. Eu tenho amigos maravilhosos. Eu agradeço a Deus por tudo, mas eu não posso, é como quando eu digo, quando eu faço um trabalho voluntário, eu saio tão frustrada, não pelo trabalho em si, que geralmente quando eu faço, graças a Deus, dá tudo direitinho. Mas eu penso assim, eu não gostaria de estar fazendo esse tipo de trabalho voluntário, de levar comida de noite, de tentar ajudar as pessoas no que elas precisam, justamente por isso que eu gostaria que elas não precisassem. Eu gostaria de poder oferecer coisas às instituições e deixar lá e sair, mas muitas vezes a gente vai na rua encontrar moradores de rua. Então, voltando à carga ao Flávio Bolsonaro, trata-se de uma pessoa que o projeto dele é entregar a Amazônia para Trump. É só vocês lerem. Nossa maior riqueza, gente, é a Amazônia. Nós temos terras raras, nós temos terras raríssimas. E ele declarou, naquele discurso dele nos Estados Unidos, que a Amazônia não era mais dos brasileiros, era do mundo. Ele faz uma leitura torta, como o pai dele fez a vida inteira. O objetivo dele é mexer na dosimetria para diminuir a pena do pai ou até para liberar o pai e todos os bandidos que estão presos. Gente, é a mesma coisa que Jesus viu. Eu não estou falando de Lula, estou falando de Jesus. Para mim, a mesma coisa que Jesus viu, com seus anjos, com o arcanjo Miguel na frente, catar todos os espíritos das trevas,
trancar no lugar para que eles possam dar uma trégua ao mundo, e aí vem alguém com cara de anjo e abre as comportas para eles saírem de novo. Gente, o que é que vocês pretendem? Uma revolução no Brasil? Vai ser uma carnificina. O brasileiro não sabe nem pegar em arma direito. Sabe? Vai ser uma carnificina em favor da extrema-direita. Você não pode se deixar engabelar dessa maneira. Você não pode aceitar que isso aconteça. Pelo amor de Jah, sabe? Pelo amor de Deus. Você não pode votar no Flávio Bolsonaro, um cara que não tem projeto, um cara que é um ditador, um cara que tripudia com as mulheres, um cara que é contra a PEC, que é contra a coisa 6x1, que acha que o trabalhador não precisa descansar. Tem um deputado aí, um senador, eu acho, da extrema-direita, que disse que o trabalhador brasileiro tem mais é que trabalhar, ele tem que se lascar de trabalhar. Ele disse isso para o Brasil inteiro. Como assim? Eles nem trabalham. A vida dessa extrema-direita no Senado, no Congresso, é cuidar dos interesses deles, do dinheiro deles, de quebrar tudo aquilo que deu ao povo a possibilidade de ter uma vida melhor, porque eles querem tudo para eles. E vocês vão insistir em votar nessa raça, gente? Pelo amor de Deus, votem gente da esquerda, seja do PSOL, do PCdoB, daquele partido pelo qual você tiver alguma simpatia, se é que você é uma pessoa normal e tem, porque não é possível. Mas na extrema-direita é você condenar o Brasil a mais 4 anos, quem sabe até mais, porque ele vai tomar o poder de uma forma que vai transformar o Brasil numa ditadura. Tudo que Trump disse que não ia fazer, está fazendo. E tudo que Trump disse que iria fazer, está fazendo. E Bolsonaro está caminhando por aí também. O povo comemorou a soltura de Ramagem. Existem meandros na política americana também que faz que Trump libere quem é considerado refugiado político para que eles fiquem lá e encham as suas plataformas de pessoas do mal. Gente, eles contratam empresas para elaborarem fake news, como aquela fake news horrorosa, formada por IA, criada por IA, em que é um pastor batendo em mulheres, porque elas estão com a camisa do PT, estão com camisa vermelha, batendo e gritando, chamando de Satanás, mas só que as pessoas muito ignorantes acreditam. Porque eu nunca vi pastor ir de encontro ao que diz a Bíblia, mas no Brasil isso existe. Os malafaias da vida, esses malucos todos que estão aí. Se dê o trabalho de, se você não quer ler nada da história, abra a Bíblia, leia os ensinamentos de Jesus e veja se Flávio Bolsonaro e essa corja das igrejas evangélicas pentecostais estão fazendo com o Brasil. Veja se tem alguma coerência. É um escândalo todo dia. E vocês ainda acreditam, ainda deixam lá seu dízimo. Pegue o seu dízimo, transforme em uma cesta básica todo mês ou 2 e dê a uma pessoa que precisa. O que não falta no Brasil são pessoas que precisam. E Lula está tentando botar comida, dinheiro no bolso do povo, para que a economia possa circular, e eles vêm e cortam o tempo todo. E a gente vai viver esse inferno? Gente, eu tenho 69 anos, eu estou no caminho de volta para Jesus, em nome dele. E vocês que vão ficar, isso que vocês querem para seus filhos? É isso que vocês querem para seus netos? Por favor, Eduardo Bolsonaro, não, nunca. Ele é pior do que o pai. Anotem bem o que eu estou dizendo. É pior do que o pai. Um grande beijo, um bom dia para todos. E não esqueçam, Tiradentes foi enforcado e esquartejado. Mas ele não foi o grande culpado por tudo que aconteceu. Ele foi considerado um traidor. Sabe por quê? Porque ele se juntou com estudantes ricos da época que vinham de Portugal para cá, com ideias novas de liberdade, etc., e contra ao reino português. Tá?
E aí Tiradentes era o pobre. Era o pobre do pedaço. Aí o que foi que aconteceu? A corda arrebentou todinha em cima dele. Ele não teve saída. É isso que você quer? Mais um feriado para os próximos séculos, talvez? Para a gente comemorar a morte de milhares por conta da sua insanidade, por conta da sua ignorância e por conta da sua burrice? Se vocês quiserem, eu tenho um capinzinho aqui. Bom dia.